Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, eu sou professora e hoje, junto com o concurso 0800, a gente vai dar mais um passo na sua jornada da aprovação. E hoje falando de temas importantíssimos para a sua prova de linguagem. Nós vamos falar hoje da teoria da comunicação e de conceitos chaves essenciais para você acertar ali aquelas questões importantes na hora da prova, beleza? Vamos lá? Vamos para o nosso material? Vou aparecer agora pequenininha aqui para vocês no cantinho. Nosso slide de apresentação tá aí para vocês. Vamos lá, vamos para o nosso material. Show aqui, bonitinho. Aí. Vamos lá. Slide de apresentação na frente para vocês. Vamos ao que interessa, né? Teoria da comunicação, conceitos chaves. Para a gente começar aí o nosso estudo sobre a teoria da comunicação, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é quais são os elementos da comunicação. E aí eu quero que vocês tenham na cabeça que nós temos 6 elementos básicos. Quais são eles? O emissor, a mensagem, o receptor, o código, o referente e o canal, beleza? Em alguns lugares vocês vão achar um 7º elemento, chamado feedback, mas a gente vai trabalhar com ele daqui a pouco. Vamos lá, vamos entender então do começo. O primeiro elemento-chave para a comunicação é o emissor, é aquele que vai transmitir a mensagem, beleza? Então, a gente já falou que a gente precisa de um emissor que vai transmitir quem? A mensagem, o nosso segundo elemento, que é o que de fato vai ser transmitido, passado, beleza? Se eu tenho aquele que emite e aquilo que é emitido, eu preciso daquele que vai receber. E aí, esse que vai receber, eu chamo de receptor, beleza? Essa mensagem, ela precisa estar materializada de alguma forma. E essa materialização a gente chama de código, tudo bem? E aí, esse código, ele precisa de um meio para ser passado. E esse meio a gente chama de canal. E esse canal, ele precisa acontecer em um contexto. E esse contexto a gente chama de referente. Beleza? Ficou claro? Eu sei que falando assim parece muito difícil, mas não é. Eu vou botar um exemplo e aí vai ficar tudo mais fácil da gente entender. Por exemplo, agora, eu sou a emissora de uma comunicação, ou seja, eu estou falando, eu estou emitindo, beleza? Então aqui eu comunico. E aí eu estou comunicando alguma coisa. No nosso caso aqui, eu estou comunicando uma mensagem, né? Um texto, uma videoaula, beleza? E aí essa é a nossa mensagem, não é? É a minha comunicação com vocês, esse exemplo que eu estou dando. E aí vocês que estão recebendo essa mensagem que eu estou falando são os meus receptores aí da casa de vocês, da escola, enfim. São os meus receptores, é aqueles que estão ouvindo a mensagem, beleza? E aí, qual é o código dessa mensagem? É a língua portuguesa, com elementos visuais, não é? A gente tem aqui um mapinha mental, mas o nosso código é a língua portuguesa. Eu estou falando português, vocês estão me entendendo em português, certo? E qual é o nosso canal? Coincidentemente, o nosso canal é o nosso canal aqui no YouTube, é a internet, é o meio como eu transmito essa mensagem para vocês, certo? E qual é o nosso referente? O nosso referente é uma videoaula com foco em estudantes que vão prestar o Enem. Esse é o nosso contexto. Ficou claro isso? Mais uma coisinha. O nosso código, ele pode ser qualquer idioma. Então, a gente está aqui, por exemplo, falando em português, mas o nosso código podia ser uma imagem, por exemplo. O nosso código poderia ser código Morse, podia ser inglês, podia ser francês, enfim, diferentes códigos, certo? O nosso canal é a internet, mas poderia ser a rádio, poderia ser a televisão, poderia ser uma carta, um livro, tranquilo? E o contexto é dos mais diferentes tipos. Aqui é uma aula online, mas poderia ser uma aula presencial, poderia ser um debate, poderia ser uma roda de conversa. Ficou claro isso? Outra coisa que vocês precisam ter na mente de vocês é que o papel de emissor e o papel de receptor, eles variam. Então, agora, por exemplo, eu sou a emissora, mas se a gente tivesse em um debate, eu falaria, logo em seguida, vocês falariam, vocês se tornariam os emissores e eu me tornaria a receptora. Ficou claro? Os papéis, eles trocam, especialmente quando a gente está falando de um diálogo, certo?
Outra coisa que a gente tem que ter na cabeça, que eu tenho comentado com vocês, é esse sétimo elemento, que é o feedback, que é uma palavra em inglês para retorno, né? Para uma espécie de avaliação do que foi dito. E aí, o feedback seria a síntese do diálogo, né? Eu falo e tem um retorno daquilo que eu falei. No caso, por exemplo, para a gente, uma maneira de estabelecer essa comunicação com o sétimo elemento do feedback seria o comentário de vocês na aula, que aí eu saberia, né, quais são as impressões gerais de vocês daquela mensagem que eu transmiti. Ficou claro isso? Tranquilinho, não é? A gente vai fala dos elementos da comunicação, porque a gente sabe que a nossa linguagem, né, o sistema de linguagem que nós desenvolvemos como seres humanos, ele é bem complexo. E aí a nossa linguagem, ela vai ter diferentes funções, certo? Essa mensagem que a gente transmite na nossa linguagem, ela tem diferentes funções. E aí a gente vai entender melhor como funcionam essas funções agora. Vamos lá. A gente já viu, então, como a comunicação acontece, quais são os elementos, mas essa comunicação, ela se dá por meio da linguagem, e essa linguagem tem funções, 6 para a gente ser mais específico. E aí a gente vai entender agora quais são as funções da linguagem. Então, a gente tem a primeira delas, a função denotativa, que aí vocês vão lembrar lá das aulas de gramática que função denotativa é aquela que está no dicionário, é o sentido literal, beleza? Então, a função denotativa da linguagem é aquela que tem foco aonde? No contexto, certo? No referente. Aí a ideia aqui é informar. Geralmente, essa linguagem vai ter um caráter impessoal, ou seja, os verbos vão estar escritos ali na terceira pessoa do plural ou do singular, e aí elas vão ser muito presentes em reportagens e em artigos científicos, beleza? Se eu tenho uma função de linguagem denotativa, eu também vou ter uma conotativa. Mas agora, aqui na função conotativa, eu vou ter um destaque para quem? Para o receptor, para aquele que está ouvindo a mensagem. Na função conotativa, as palavras elas têm sentido dentro de um contexto, certo? A função agora aqui é convencer, é influenciar. E aí, para me convencer, para me influenciar, eu vou usar o quê? Verbos no imperativo, eu vou ter vocativos, que é para chamar a atenção, não é? Daqueles que eu quero convencer. Agora aqui o foco é no receptor, aquele que eu quero convencer. Beleza? Na terceira, a gente tem a função expressiva. E agora aqui o foco é no emissor, naquele que vai transmitir. Por quê? Porque agora eu estou falando de emoções pessoais, do que eu sinto. E aí onde essa função vai estar muito expressa? Em cartas, em diários, em poesias. Porque o poeta, apesar dele escrever muitas vezes para o mundo, né, para os seus leitores, o que ele escreve no poema é as suas impressões, os seus sentimentos. A mesma coisa vocês com os diários, por exemplo. Quando vocês vão escrever no diário, ou as suas anotações, por exemplo, de uma aula, são as suas expressões, aquilo que você achou importante, né? O que é necessário para você tomar nota. Ficou claro isso? Vamos continuar então. Chegamos então na quarta função da linguagem, que é a função metalinguística. Agora aqui o foco é no código, ou seja, na maneira que aquela mensagem vai ser incorporada. Isso que parece difícil aqui, porque a gente está falando do código, falando do próprio código. Mas a gente vai pensar agora aqui, vamos sair da grafia, né, da gramática, vamos pensar, por exemplo, no filme. Quando a gente fala de quebrar a quarta parede no filme, por exemplo, é que a gente está falando do filme dentro do filme, não é isso? Quando os personagens do filme falam com aqueles que estão assistindo. Eu menciono o filme dentro do próprio filme. Isso é metalinguagem, certo? Na metalinguística, é o código falando do próprio código. Um exemplo disso é os dicionários, por exemplo, que você tem um livro falando dos sentidos das palavras em outros livros. Ficou claro isso? Outro exemplo de metalinguística é a gramática também, né? Os livros de gramática, que você tem um livro para explicar como se funciona a escrita de um determinado idioma. Ficou claro isso? Tranquilo, né? A penúltima é a função fática, que aí tem um foco ali no canal, no meio onde essa comunicação acontece, beleza?
E aí aqui a função fática, ela geralmente está junto com outras, porque ela é pontual. Ela é uma saudação, ela é um cumprimento, ela serve para você iniciar, continuar ou encerrar uma comunicação, certo? Então, é aquele olá, aquele tchau, tá bom? Aquilo que você vai fazer para você continuar, começar ou encerrar uma comunicação, beleza? E a sexta, e agora sim, última função da linguagem, é a função poética. Aqui a gente tem um foco na mensagem. Eu vou mudar esse marcador, né? Porque laranja no laranja não destaca. Vamos lá. Aqui a gente tem um foco na mensagem, na forma, certo? E aqui a gente vai voltar a falar do sentido conotativo das palavras, beleza? Agora, o importante é como a palavra ela está inserida dentro de um contexto. É esse contexto que vai ditar o seu significado. E aí, aqui a gente tem os romances, a publicidade, os provérbios. Vocês vão ver que essas funções da linguagem, um texto ele tem uma ou mais funções diferentes, consegue se encaixar em mais. Elas conseguem também se conectar entre elas. Tudo bem? A gente falou agora, por último, da função poética, porque ela vai ser a marca da nossa linguagem figurada. E aí a gente vai entender agora o que é essa linguagem figurada, que está focada na mensagem, na forma, beleza? Vamos lá. Para ficar mais fácil, para a gente falar de figuras de linguagem, né, de linguagem figurada, a gente divide ela em 4 grupos, beleza? Mas é importante a gente ter na cabeça que a figura de linguagem são recursos que eles servem para dar mais expressividade ao corpo, à mensagem, sabe? Ao texto. Ela vai incorporar mais elementos de expressão, de sentimento para a mensagem, beleza? E aí, para ficar mais claro, a gente separa ela em 4 tipos. A gente tem as figuras de linguagem de pensamento, as de palavra, as de construção e as de som, beleza? A gente vai entender cada uma delas separadamente para ficar fácil para você na hora da prova. Vamos lá. A primeira delas é as figuras de pensamento. Essas servem para realçar o significado das palavras em um contexto, beleza? Estabelece uma relação que a gente chama de simbólica entre os termos. A primeira delas é a antítese. Na antítese, a gente tem uma oposição entre 2 termos, beleza? Então, é como se eu dissesse, como no nosso exemplo, não há luz antes da escuridão. Ou seja, para que eu entenda a escuridão, eu preciso entender o que é luz. E para me entender o que é luz, eu preciso entender o que é a escuridão. Então, não há um sem o outro. Apesar da luz e de escuridão serem ideias opostas. Perfeito? A próxima é a personificação. A personificação é quando eu dou características humanas, não é? Para seres não humanos. Beleza? Olha, a gente tem exemplo aqui de 2 músicas. A primeira do Bruno Marrone, que é Choram as Rosas. As rosas choram? Não, as rosas plantinhas não choram, não é? Mas para mim dar um sentido de extrema tristeza, eu falo o quê? Choram as rosas. Aí tem até a nossa bonequinha aqui chorando, pra vocês não esquecerem disso. A outra é aquela famosa da Joelma também. A lua me traiu. A lua, o ser astral, o seu celeste, consegue trair? Não consegue. Traição é uma ação tipicamente humana. Então, mas para falar que é uma traição tão grande, não é? A Joelma coloca então que a lua me traiu. Beleza? Ficou claro isso? Próximo que a gente vai ter aqui vai ser o paradoxo. O paradoxo ele vai ser o contraste de ideias, beleza? No contraste de ideias, a gente vai falar, além de ideias opostas também, mas numa ideia de que uma coisa acontece com a outra. Vamos ver o exemplo aqui para ficar mais fácil esse entendimento. O silêncio é o melhor discurso. O silêncio e o discurso são ideias opostas, mas é uma ideia de que, às vezes, para o convencimento, o silêncio é o suficiente, beleza? O próximo seria a hipérbole. O que é hipérbole? É o exagero intencional. É eu dizer que eu estou com tanta fome que eu estou morrendo de fome. Eu estou morrendo verdadeiramente de fome? Não estou. Mas aí eu estou com tanta fome que eu falo que eu estou morrendo de fome. Outro exemplo é eu estou morrendo de amor.
Não estamos morrendo de amor, mas é que significa que eu estou tão apaixonado que eu estou morrendo de amor. Ficou claro isso? A outra aqui é a sinestesia. A sinestesia é a união de dois sentidos e dois sentidos físicos para expressar uma ideia. Então, os sentidos humanos, né? Olfato, paladar, o tato, a visão. Então, esses sentidos eles se unem para transmitir uma ideia. Aí o exemplo aqui é o perfume doce da manhã. Perfume é uma coisa que a gente sente pelo olfato. E o doce é uma coisa que a gente sente pelo paladar. Então, eu pego uma coisa que eu sinto pelo olfato, uma coisa que eu sinto pelo paladar e uno para expressar uma ideia de um grande amanhecer. Beleza? Ficou claro isso? E aqui a última, que eu tô vendo que ficou sem o título, a gente vai falar da ironia, beleza? Aqui é ironia. A ironia, ela é quando a gente fala uma coisa com a intenção de falar outra. Vamos lá, para isso ficar claro? É quando eu falo assim, nossa, que maravilha, eu perdi a prova. Perder a prova é uma maravilha? Não é uma coisa ruim. Mas aí eu tô tão decepcionado que aí eu uso a palavra que maravilha, a expressão que maravilha, para dar mais ênfase à segunda parte, que é negativa. Beleza? Outro exemplo é, estudei tanto que reprovei, o que não vai acontecer com vocês. Mas aí, a pessoa quer dizer que ela não estudou nada e aí reprovou. Só que aí ela usa da ironia para intensificar a ideia de que ela não estudou. Beleza? Ficou claro isso? Ótimo. Vamos lá, vamos passar para a nossa próxima figura de linguagem, que são as palavras. Figura de linguagem de palavras, geralmente, é aquela que cai no Enem com uma certa frequência maior. Não quer dizer que as outras não caiam, mas essas aqui eu já vi com uma certa frequência, certo? Vamos lá. Então, nas figuras de palavra, a gente tem uma relação de aproximação, de associação, substituição dos termos. Novamente, sentido conotativo dos termos. A primeira figura de linguagem de palavra é a comparação, que é quando eu comparo duas coisas usando um conectivo. E aí, o conectivo, vocês vão lembrar do que é isso lá das aulas de gramática, beleza? O conectivo é o como, o até, o como assim, o porquê. São palavras usadas para unir termos, beleza? Então, essa comparação, ela acontece com a utilização de conectivos. Aqui tem alguns exemplos, mas aí vocês podem ver lá nas aulas de gramática quais são os conectivos e suas funções, beleza? Vamos lá para o nosso exemplo. As frutas estão doces como mel. Aqui a presença do como para dizer que as frutas estão tão doces que lembram o mel. Ou então, ele é feroz como um leão. Quer dizer que ele é tão bravo, não é? Que parece um leão. Ótimo, tranquilo? A próxima seria a metáfora. A metáfora também é uma comparação, mas é uma comparação implícita, beleza? Que aí ela não tem a utilização do conectivo e a gente faz a associação ali na nossa mente das coisas. Vamos para um exemplo de uma música muito famosa do Cantovando, que é assim, ó, você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Não tem o conectivo, vocês já vão ver que não tem conectivo, mas o Vando afirma que você é luz. É o raio, a pessoa é aquilo. É uma metáfora, não é? Uma ideia de que a pessoa parece aquilo, mas para isso eu não uso conectivos. Mas na minha cabeça, quando eu leio, eu deduzo o quê? Que a pessoa é tão iluminada quanto a luz, que ela tem um brilho próprio, é tão bonita quanto a estrela e quanto o luar. E aí essa ideia de manhã de sol também, meu iaiá, meu ioiô, é que a pessoa é tudo, né? Representa um todo para o eu lírico aqui, no caso, que é o cantor Vando. Ficou claro o que é metáfora? E aí, por último, a gente tem a metonímia. A metonímia é a substituição de um termo por outro, mas aí mantém o sentido entre a ideia expressa. Por exemplo, eu comi 2 pratos de comida. Tem como comer 2 pratos de comida? Não tem como comer 2 pratos, a gente não come 2 pratos. O que eu quis dizer aqui é que eu comi 2 refeições, mas a ideia é a mesma, beleza? Outra coisa, eu leio Machado de Assis há anos. Machado de Assis já morreu. Não tem como eu ler o Machado. O que eu leio são as
obras de Machado de Assis. Então, aqui eu substituí eu leio as obras de Machado de Assis por simplesmente o nome do autor. Eu leio Machado de Assis, mas a ideia é de que eu leio as obras. Beleza? Ficou claro isso? Vamos então para as figuras de linguagem de construção. E agora sim, aqui na construção, eu tenho um sentido voltado às estruturas de texto, ao nível sintático das orações, beleza? E aí o primeiro deles é a elipse. Na elipse, eu tenho a omissão de um termo, beleza? Sem perder o sentido da oração. Então, aqui eu tenho ele estava atrasado, perdeu o voo. Aqui, antes de perdeu, a gente teria que colocar o pronome ele novamente. Mas aí eu omito para evitar repetição, mas a ideia de quem perdeu o voo ser ele ainda retomada pela oração anterior, beleza? A gente tem o polissindeto, que é a repetição de conectores. Aí a gente vai lembrar de novo lá de quais são os conectores. E aí aqui a gente tem trabalhei, e estudei, e descansei. Para falar de uma rotina cansativa, né, da pessoa. Ela trabalhou, mas não só trabalhou, como trabalhou novamente. E depois que trabalhou, ela estudou. E depois que estudou, aí que ela foi descansar, né? Então, para dar essa ideia de repetição, a gente tem a repetição dos conectores, beleza? Aqui na última, a gente tem o hiperbato. O hiperbato é aquela inversão da síntese dos enunciados, a inversão sintática dos enunciados, desculpa, mas também sem perder o sentido. A gente vai lembrar aqui também, sabe, do Mestre Yoda de Star Wars, que fala as coisas ao contrário? É a mesma ideia. Eu vou dar 2 exemplos para vocês, por exemplo, que é das minhas costas cuido eu. Eu poderia dizer eu cuido das minhas costas, mas o das minhas costas cuido eu faz no mesmo sentido. Outra coisa é um exemplo aqui do nosso hino nacional. Nosso hino nacional começa como? Ouviram no Ipiranga as margens plácidas. Mas se eu colocasse isso na ordem direta, ficaria as margens plácidas do Ipiranga ouviram, beleza? Então, eu tenho a troca da ordem do enunciado, mas não significa que eu troque o sentido, beleza? E aí a última figura de linguagem de construção seria a anáfora. A anáfora é a repetição, não é, de palavras no início da sentença. Aí a gente tem um exemplo aqui de uma outra música de Tom Jobim, que é pau, é pedra, é o fim do caminho. E aí a gente tem a repetição da palavra que é o verbo ser conjugado. Beleza? Tranquilo? A gente vai então agora para a nossa última figura de linguagem, que é a figura de som. E essa é a mais simples de todas. Por quê? Porque ela remete a uma sonoridade, uma musicalidade. Ela é uma representação de um som, tranquilo? A gente vai dividir ela em 3. A gente tem a assonância, que é a repetição de vocálicos. Então, a gente vai repetir o intenso das vogais, não é? E aí aqui a gente vai coloquei para vocês uma outra música do Djavan, que é A Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, Meu Azul, Luz do Sentimento Nu, onde o Djavan vai repetir a letra U, a vogal U, várias vezes, beleza? Se eu tenho a repetição de vocálicos, eu também vou ter as repetições de consoantes. E aí essas a gente chama de aliteração. E aí aqui a gente tem chove, chuva, chove sem parar, com a repetição das consoantes CH, não é? E a gente também tem aquele trava-língua famoso, que é o rato roeu a roupa do rei de Roma, com a repetição da consoante R, beleza? E aí, por último, a gente tem as onomatopeias. O que são as onomatopeias? São as representações gráficas de voz, as representações gráficas de sons feitos, ou por objetos, ou por animais, ou por seres humanos. Aqui a gente tem, por exemplo, no nosso exemplo, né, o tic-tac do relógio, o tic-tac sendo o barulhinho que os ponteiros fazem. Ou então a gente pode dizer o miau que o gato deu, que é o miado, o som que o gato faz, beleza? As onomatopeias, elas são muito presentes nos quadrinhos, nas HQs, a gente consegue ver aquele splash, pou, quando tem uma pancada, também são exemplos de onomatopeia. Beleza? Ficou claro isso? A gente viu que o conteúdo aqui, ele não é difícil.
ele só é um pouquinho extenso, tem muitos termos para a gente lembrar. Por isso que é importante que vocês treinem bastante, para que na hora que chegue na sua prova, você saiba diferenciar um do outro, beleza? Mas o que a gente vai fazer agora, que a gente está chegando no final da nossa aula? A gente vai treinar, para você saber exatamente o que você vai encontrar na hora da sua prova. Vamos lá. Questão 1 é uma questão bem recente do Enem de 2024. Aí a gente tem aqui um cartaz que é: deixe as roupas aquecerem quem mais precisa. Campanha do agasalho. Doe roupas, calçados, cobertores em bom estado. Sua doação ajuda muita gente. Beleza. Esse cartaz, a expressão vou deixar que você vá, que está aqui ó, no moletom, em conjunto com os elementos não verbais utilizados, tem a finalidade de... A gente está falando de funções da linguagem. Então, a gente tem uma moça sorrindo, segurando um moletom, e aí, escrito, vou deixar que você vá, e aí é um anúncio da campanha do agasalho. Então, vamos lá. Qual é a finalidade disso? Incentivar o descarte de itens defeituosos, é isso que a mensagem fala? Não, né? Inclusive aqui, ó, doe em bom estado. Promover a reciclagem de produtos usados, não está falando de reciclagem, né? Não tem nenhuma menção à reciclagem. Garantir a conservação de roupas do inverno, aí eu acho que sim, né? A gente tem um moletom em bom estado, a pessoa rindo, mas vamos ler as próximas. Relacionar o gesto de doação à ideia de desapego, acho que pode ser essa, hein? Comparar a peça de roupa com o sentimento de despedida, também acho que não pode ser essa. Não tem por que ser essa, né? Eu acho aqui, então, que vai ser a nossa D, né? Relacionar a ideia de doação com desapego. Gesto de doação com a ideia de desapego. Garantir a conservação para a roupa para o inverno não é exatamente isso. É uma ideia de desapego. Então, vamos lá? É a alternativa D, tá, gente? D. Aqui tá C, mas tá errado. É a alternativa D. Vamos lá? 2. Enem de 2023. Recente também. Aí a gente tem um quadrinho. Quando tudo se confunde, qualquer mapa é mundi. É um quadrinho do Laerte. Neste cartoon, a predominância da função poética da linguagem manifesta-se na ênfase dada à dificuldade da compreensão de Atlas. Aí, também não é exatamente isso. Na articulação entre a expressão verbal e as imagens representadas. Aí eu acho que é isso, não é? A gente tem aqui, ó, olhos confusos, uma rosa do vento aqui no meio, como se a pessoa estivesse abrindo, não é? Então, a gente tem aqui a linguagem verbal, dizendo que quando a gente não tem conhecimento, é fácil confundir as coisas, né? E aqui uma imagem de confusão também. Então, acho que pode ser a B. Vamos ler as outras para desencargo de consciência, né? A singularidade da percepção da autora sobre as áreas de geografia também não é exatamente isso. A construção de uma representação cartográfica diferente também não é essa a função poética predominante, não é assim que se manifesta, né? E a D, a forma de organização das informações do mapa mundi também não é isso. Já lemos todas, então só vamos ter que voltar para B mesmo, que é a cestinha. Aqui, nosso gabarito, agora sim, o gabarito certinho, B. Chegamos aqui, então, no nosso último slide. Você já sabe o que vocês têm que fazer quando a gente chega nesse slide, não é? Primeira coisa é acompanhar a gente nas nossas redes sociais, se inscrever aqui no canal, deixar o like e o comentário aqui no vídeo para a gente saber, né? Para a gente ter um feedback de vocês. A gente viu que o nosso conteúdo de teoria da comunicação, ele é extenso, não é? É muita coisa para decorar, mas não é difícil. Dá para fazer bem tranquilo as questões, é só ler com atenção. Qualquer coisa, voltar aqui na aula, assistir novamente. E vocês podem sempre, né, comentar aqui embaixo, que a gente sempre volta com maior consideração, né? Para responder as dúvidas de vocês e deixar que vocês façam boas provas, tá bom? É isso, pessoal. Tchau, tchau. A gente se vê aí numa próxima.